Mais de 130 anos se passaram desde a abolição da escravatura e os negros continuam sofrendo com a discriminação e as desigualdades, condenados à exclusão social. Depois da pseudo-libertação de 1888, poucas medidas para inserir a população negra na sociedade foram implementadas. Logo, essa parcela da população ficou condenada a uma realidade socioeconômica que perpetuou a escravidão, com uma roupagem diferente: a subordinação e a inferiorização social. Sejam bem-vindos ao CUT-NE na TV. Após a proclamação da República, todo o investimento das elites políticas no sentido de se criar um país que fosse diferente daquele país do Império. Vim na remoção do pasmado, do Morro do Pasmado em Botafogo. Eu vim de Leblon. Eu vim do pasmado. Foi o melhor lugar da minha vida, apesar de ter vindo para cá. Nasci lá, fui criada lá, casei lá, tive 11 filhos lá. Vão tirar a gente daqui, aquele terror tremendo. Pessoas que moravam lá, que criamos vínculos de amizade, né, de namorada e aquela coisa toda, que não vieram para cá, foram para outras localidades. O lado bom era morar na Zona Sul, morar em Botafogo. Não tem nada melhor. Quando eu estava trabalhando na dissertação de mestrado, a minha grande pergunta era essa: o que era uma favela? Eu nasci numa favela, vim para a Cidade Alta com 2 anos de idade, cresci num conjunto habitacional e a um determinado momento da minha vida, mesmo dentro da minha casa, eu comecei a perceber esse discurso de que a Cidade Alta era uma favela, os vizinhos se referindo como favela. Eu cresci um pouco com achando isso estranho, né? E eu levei essa pergunta para o mestrado. O que eu percebi é que se continua usando a mesma definição que se usava em 1950. O IBGE tinha uma definição de favela e a definição continua a mesma. Ou seja, um espaço sem arruamento, sem calçamento, sem água, sem rede elétrica, completamente degradado espacialmente, fisicamente. Nascido e criado na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, após seus pais terem sido removidos de favelas da zona sul da cidade, aos 9 anos nosso convidado vendia picolé e alugava barraca de praia. Aos 15 anos foi ser MC de baile funk, consciente de que estava fazendo o ativismo político herdado de seu tio, um cabo eleitoral fervoroso de Leonel Brizola. Mais tarde, como empreendedor, criou o primeiro serviço de mototáxi da favela. Entrou na PUC-Rio como funcionário, assistiu a aulas como ouvinte e se formou no curso de cinema, que lhe abriu os horizontes para se tornar produtor e diretor de inúmeras obras audiovisuais, como o filme Remoção, vencedor do júri popular do Festival Internacional de Cinema de Arquivo, Recine. Construiu assim uma carreira de diretor de cinema, teatro e TV e também escritor, autor do livro No Olho do Furacão. Tornou-se gestor na Central Única de Favelas e também diretor e presidente substituto da Fundação Cultural Palmares do Ministério da Cultura. Hoje vamos conversar com o produtor, escritor e diretor Anderson Luiz Alves de Oliveira, mais conhecido como Anderson Quack. Anderson, é um grande prazer recebê-lo aqui. Você tem que explicar para a gente. Vendedor de picolé, barraqueiro, empreendedor de mototáxi, aluno de cinema e depois diretor, escritor. É uma carreira muito rica e é um exemplo para a comunidade. Como é que você explica isso? Obrigado, Medeiros. Primeiro, agradecer estar aqui. Acho que a explicação disso vem dentro de casa mesmo, assim. Eu tive a felicidade e o privilégio de terem pais que cuidaram de mim num momento que era muito complexo na Cidade de Deus. Eu sou nascido na década de 70, né? A Cidade de Deus vivia o período ali que era onde surge o Zé Pequeno e Mané Galinha. Então era um momento muito difícil. E conflito mesmo. Muito conflituoso, mas graças a essa atenção que eu tive dos meus pais, da minha família, eu acabei conseguindo ter inspiração dentro da própria casa mesmo, né, para seguir.
Mas você seguiu um monte de coisas, né? Bom, você primeiro tá lá nas coisas mais simples, picolé, barraca. Empreendedorismo, como é que apareceu essa história? Mototáxi? Cara, o mototáxi é isso que você falou, né? Essas próprias coisas mais simples que foram surgindo, que era muito contra a vontade dos meus pais, né? De querer que eu trabalhasse desde cedo, isso foi uma coisa muito minha mesmo, assim. E eu, inclusive, tinha que convencer os meus pais que eu podia fazer alguma coisa para ajudar, né? E quando eu já mais velho, mais adolescente, essa inquietação foi aumentando, porque essa coisa do empreendedor é uma inquietação que a gente tem, né? E quando aumentou essa inquietação, eu olhei para a Cidade de Deus a partir do que tínhamos de serviço e a partir do que podíamos ter. E a gente estava no momento de uma revolução onde as motocicletas estavam invadindo as favelas. A gente começou a ter esse capital para conseguir adquirir. E a moto virou um meio de serviço. E hoje, cada vez mais, a moto é um meio de serviço, através dos motoboys e dos mototáxis. E eu consegui ali, muito jovem, pegar esse vácuo aí e entrar nesse mercado. Você falou de um momento, então, específico da Cidade de Deus, quando você começa com esse serviço. Como é que era naquela época? Em termos de serviço de transporte, era muito precário no Rio de Janeiro, como um todo, e nas favelas, como consequência, mais ainda. A gente tinha um serviço muito precário de Kombi. As Kombis, os ônibus de transporte público, chegavam até a parte principal da favela e da parte principal para dentro, cerca de entre 3 a 5 quilômetros, é um percurso que se fazia e se faz ainda a pé. Então, assim, às vezes chega do trabalho cansado, com compra, pessoas com dificuldade de locomoção, e aí pegavam a Kombi. E a Kombi foi ficando um serviço precário e com pouca acessibilidade. Pouco maleável, né? Pouco maleável. E a moto, ela cumpre bem esse papel, assim, né? Com segurança, com capacete, com tudo. Você consegue... E hoje o mototáxi é um sucesso, né? Nós fomos na Cidade de Deus o segundo mototáxi do Rio de Janeiro. O primeiro foi na Rocinha e o segundo foi na Cidade de Deus. Mas depois você abandonou? Depois eu abandonei. Mas antes disso, vendo a sua biografia, antes disso você foi MC, funk. Fui MC de baile funk. Como é que foi isso? Na Cidade de Deus, quando eu era pequeno, por isso que eu falo muito dessa questão da educação dos meus pais. Eu tive uma educação muito musical, muito voltada. E meu pai e minha mãe, eles tinham linhas diferentes musicalmente falando, né? Meu pai era uma coisa mais black music, né? E muito jazz. Então, B.B. King, Aretha Franklin, Billie Holiday, Louis Armstrong, ficava muito com essa... E minha mãe James Brown, não, tudo funk, essa coisa mais som pesado, blueseira. E minha mãe tinha uma coisa mais nacional, Clara Nunes, samba. E isso foi me formando ali culturalmente. Dentro da minha geografia ali na Cidade de Deus, meus colegas não tinham muito essa pegada, né? Eles eram, não tinha muito esse aprofundamento cultural. E quando eu ouvia as músicas que minha mãe ouvia e as músicas que meu pai ouvia, isso foi me formando também, né? Enquanto pessoa, foi me formando culturalmente, foi me dando uma noção das coisas. E o que a gente tinha para viver naquela época ali, em termos de lazer, dentro das favelas, era o baile funk. Agora, a partir de entrar ali, eu fui vendo outras possibilidades dentro do próprio baile funk, que era o único local de lazer. Então, no único local de lazer que a gente tinha para fazer as transformações que a gente tinha em mente já de fazer. Né? Ou seja, você trazia um outro tipo de mensagem. Não era aquela coisa apenas erótica, misógina, cheia de palavrão. Você trazia uma outra coisa. Né? Exatamente. O erótico, para minha época, eu fui MC de baile funk na década de 90. O erótico, ele era quase imperceptível, ele não existia como a gente vê hoje, nem o erotismo e nem a apologia ao crime. Esses eram duas vertentes que não estavam dadas ali pra gente. Ainda não estavam presentes. Não, o que estava... Tinha o erotismo, mas era uma coisa muito de complete a frase. Então, tinha uma coisa, hoje eu vou comer uma rabada com angu. E de sobremesa, aí a mente de cada um ia para onde queria. Então, mas era muito isso, as matinês de baile funk.
enfim, Furacão, Cashbox, Rexaldi, Estúdio 58, e a gente ficava ali naquela coisa. Agora, a misoginia era muito forte. E foi aí que nasce a minha mensagem mais política dentro do baile funk. Né? Na Cidade de Deus tinha um rapaz que não está mais entre nós aqui no plano terreno, que ele tinha um funk que era assim... Ô lele, ô lala, seu cabelo é de brau, pente quente, nerená. Aí eu falei, pô, aquilo me incomodava, mas eu não sabia como lidar com aquilo. E no Festival de Galera, no baile funk, tinha a etapa do rap. E esse rapaz que ia defender a Cidade de Deus. Aí eu chamei o grupo e falei, cara, esse funk não é legal, não é? Porque eu tinha essa memória da minha avó, principalmente com pente, ligado no fogo ali, esquentando, e depois alisando o cabelo, né, passando o enê, aquelas coisas. A violência que isso significava. Uma violência que aquilo significava. E, por outro lado, tinha um contraponto disso, que era a representação estética do nosso povo do ponto de vista feminino. Sim. Que eram as nossas mães, as nossas avós, irmãs namoradas, se produzindo essa revolução estética. E aí eu propus que não fosse esse o funk que fosse cantado representando a Cidade de Deus por essa mensagem. E aí começamos a propor outras coisas. E esse funk não foi cantado mais como a mensagem da Cidade de Deus, e a gente mudou, conseguimos avançar nessa questão. E a influência do seu tio em relação a isso? Olha, o meu tio Ademir, meu tio-avô, Ademir é brisolista fervoroso. Eu ia para casa da minha outra tia-avó, Maroca. Era uma casa muito política, né? O marido da minha tia Maroca, o João de Pinho, era uma casa muito política ali. E eu, diferente dos meus primos daquela época, que iam para a esquina ali na Cidade de Deus jogar bola de gude, eu ficava vidrado nos mais velhos contando as histórias, né? Foi um pouco isso que me levou, por exemplo, a vender picolé, né? E passar umas férias em São Gonçalo com a minha família, e chegando lá não tinha dinheiro, né? E ao mesmo tempo a gente querendo brincar, eu falei, pô, acho que não dá muito pra gente ficar aqui. Aí acabamos empreendendo com essa questão do picolé, gerando um dinheiro para passar as férias e ao mesmo tempo esse ativo. E esse meu tio Ademir, ele começou a falar comigo sobre Abdias do Nascimento, ele começou a falar comigo de política, não foi pelo Brizola, foi pelo Abdias do Nascimento. Ele falou, você tem que conhecer o Abdias do Nascimento. Teatro Experimental do Negro. Teatro Experimental do Negro. Aí ele me mostrava, ele tinha jornal do Abdias, Recorte, Quilombo. Ele me mostrou tudo isso ali. Só que o fato de eu não ter com quem dividir isso retardou muito a minha entrada mais profundamente nesse lugar, né? Porque eu ia para casa dele, a gente trocava essas informações lá, e quando eu ia pro meu mundo, eu não tinha mais essa referência. Mas isso influenciou a sua música? Isso influenciou, porque, sobretudo nessa questão do negro, né? Da coisa do teatro, da música, e eu fiz os meus primeiros raps, era primeiro falando de paz, né? Tinha um refrão, vem com paz e amor, vem com a união, curta o baile funk com amor no coração. Essa mensagem da não violência. Depois eu trouxe uma mensagem que era, década de 90 ali, estava muito alto a questão da AIDS. Então eu fiz um rap chamado Rap da AIDS, em que eu trazia essa questão da conscientização dos jovens dentro da favela. Depois eu passei o bastão, né? O Lázaro agora fez essa peça aí que trouxe lá dos Estados Unidos, que é No Topo da Montanha, e eu já naquela época, eu acabei fazendo isso, né? Eu tenho esse orgulho, assim, na minha vida, que é ter trago o Cidinho e Doca, ter trazido, na verdade, o Cidinho e Doca para cantar e para representar a Cidade de Deus. E eles viraram os maiores expoentes do funk. Eu saí de linha, mas passei o bastão para a pessoa certa, né? Que foi o Cidinho. Isso foi uma felicidade. Esse assunto é muito empolgante, e nós vamos voltar a ele no próximo bloco.